E eu quero que você abra ou ligue a sua Bíblia. João capítulo 13, Evangelho de João capítulo 13. Nós vamos ler só dois versículos, versículo 34 e o 35. Evangelho de João, capítulo 13, verso 34 e 35. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: por isso, agora, eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Próximo. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Deixa esse versículo projetado aí, mano. E eu quero que você repita esse versículo junto comigo. Diz assim: o seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Não porque tem nada de místico nisso, mas é mais para você poder se concentrar naquilo que você vai falar com Jesus essa noite. Amém? Senhor, a gente quer mais uma vez te agradecer por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de estarmos aqui essa noite, de compartilharmos tua palavra. E a gente ora, Senhor, que o Senhor fale conosco poderosamente nessa noite. A nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? E eu quero compartilhar com vocês essa que é uma palavra que, poxa, fala muito comigo. Eu já ministrei essa palavra uma vez há algum tempo, já há um ano e meio mais ou menos, em um culto de domingo. Mas Deus tem falado dessa palavra comigo já há alguns meses, que é para eu voltar a falar sobre isso, e porque na verdade é uma realidade para a minha vida e eu creio que é para a sua também. Nesse texto, Jesus está falando com os discípulos exatamente isso. Uma marca que eu preciso ter para ser um discípulo de Jesus. E aqui Jesus está compartilhando qual marca é essa. Ele já está falando: olha, você não vai ser conhecido como o meu discípulo se você usar uma camiseta legal com um versículo bíblico. Você não vai ser conhecido como o meu discípulo por frequentar uma igreja, por ter uma carteirinha de membro ou alguma coisa desse sentido. Mas você vai ser conhecido como o meu discípulo por causa do seu amor uns para com os outros. E sabe, é tão difícil hoje a gente pensar sobre amor. Porque quando pensamos em amor, a gente pensa: mas eu amo tanto o meu celular, eu amo tanto o meu amigo, eu amo tanto viajar, eu amo tanto o meu carro, eu amo tanto a minha casa, eu amo tanto, sei lá, Bubble Mix, né? Enfim, você pode amar tantas coisas, porque no nosso linguajar, no nosso palavreado, o amor se tornou muito líquido, se tornou muito descartável. E é estranho quando a gente encontra, né, pessoas que falam assim: não, mas eu não vou falar sobre amor. Não, amor eu arrumo em qualquer lugar. Não. Aqui nós estamos falando de algo sincero, de algo genuíno, de algo que não é descartável. Não é um sentimento, mas é uma decisão. O amor uns pelos outros. E sabe, é bem fácil, na verdade, quando a gente ama pessoas que a gente gosta. Por exemplo, eu amo minha esposa. Ela está aqui, eu amo a vida dela, eu amo estar com ela, eu amo os meus amigos. Mas e se a gente começa a falar sobre amor a pessoas que a gente não gosta? Ou que a gente não curte muito? Quero fazer aqui, como o Ricardo fez uma pesquisa e vocês responderam bem, eu quero que vocês respondam também essa pergunta que eu vou fazer. Quantos de nós fomos ofendidos esse ano? Você foi ofendido esse ano? Alguém te ofendeu? Levanta a mão aí. Quantos de nós fomos traídos esse ano? Por um amigo, por pessoas assim que, cara, nossa, poxa, eu confiava muito nessa pessoa e essa pessoa me traiu. Quantos de nós fomos machucados por pessoas que nos amam? Rapaz, a galera assim tá bem. 2022 foi joia. Maravilhoso. Tá, ok. Vemos que fomos ofendidos, fomos machucados.
Mas agora, vamos inverter a situação? Quantos de nós já ofendemos as pessoas que amamos? Quantos de nós já machucamos pessoas que a gente gosta? Quantos de nós já, traímos uma amizade, cara? Poxa, aquela pessoa era minha amiga, mas eu fui lá e puxei o tapete. Cara, quantos de nós? Quantos de nós fizemos isso, e não só esse ano? Porque, sabe, a nossa vida ela é muito conturbada, a gente sabe que muitas coisas podem separar as pessoas. Às vezes uma ideia que não bate, às vezes uma posição política. Cara, eu vi quantas pessoas, né, que perderam seguidores por causa da sua posição política, porque elas deixaram de ter amizade. Cara, vou falar real para vocês, na minha família tem gente que está tretada até hoje por causa de política. E a galera não se fala. E talvez na sua família tenha acontecido a mesma coisa. E a gente enxerga essas coisas que, em relacionamentos, e principalmente em relacionamentos com pessoas que a gente gosta, tem conflitos. Quem está aí que é casado ou namora? Levanta a mão aí. Quem é casado ou namora. Legal. Você já brigou com o seu namorado, namorada, ou esposo ou esposa? Eu já. Por quê? Porque a gente ama. E aí, essa relação, ela gera atritos. Porque vai ter coisa que você gosta e outra pessoa não gosta. Enfim, nós sabemos que nas relações, elas existem conflitos. Afinal, nós somos humanos, nós somos falhos. Mas a palavra, ela vai trazer numa carta de Paulo, uma situação que ela é muito peculiar. E aí eu vou precisar que você pegue a sua Bíblia e você vai abrir ela, talvez numa carta que você nunca leu. Ela é uma carta muito pequena, então se você está com a sua Bíblia ela na versão física, cuidado para você não passar. Ela é a carta de Paulo a Filemon. Então você vai lá no Novo Testamento e você vai começar lá, os Evangelhos, Atos, e aí começa as cartas de Paulo. Beleza, tá perto. Vai passando Romanos, Coríntios, e aí você vai ver as cartas às igrejas, e aí vai ter primeira carta de Timóteo, segunda Timóteo, Tito, e no verso da página tem Filemon. Então, cuidado para você não passar. Encontraram Filemon? Sim. É uma carta gigantesca, cara. Tem um capítulo só. Tem 25 versículos. Muito curta essa carta. Tem alguns que não chamam nem de carta, falam que é um bilhete que Paulo deu para Filemon. E essa é uma carta importante. Apesar dela ser pequena, ela é uma carta que leva uma bomba atômica. E eu, claro, não vou ler essa carta inteira com vocês, senão eu descumpro a minha promessa dos 30 minutos. Mas eu quero que vocês olhem comigo lá no verso 8. Então, Filemon, versículo 8. Não tem capítulo, né? Então não dá para falar. Então, Filemon, versículo 8, ele diz assim: por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Abre parênteses aqui. Se você vai ter um filho, não dê o nome do seu filho de Onésimo, né? Porque olha que nome estranho. Fechou, voltou. Tornei-me pai dele na fé, quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você, e com ele vai o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo, enquanto eu estou preso, por anunciar as boas novas. Assim, ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. O meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo, para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você. É mais que um escravo. É um irmão amado, especialmente para mim. Agora, ele será muito mais importante para você, como pessoa e como irmão no Senhor. Ricardo, estou entendendo nada. O que está acontecendo aqui? Resumindo, essa é uma treta daquelas treta. O porquê? Filemon era um homem muito rico, que morava na cidade de Colossos. Vocês lembram que Paulo escreveu uma carta para quem morava em Colossos? Colossenses? Lembra que existe essa carta? Então, quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses e também aos Efésios, ele escreveu também essa carta a Filemon,
que não é uma cidade, mas é uma pessoa. Filemon era esse cara que era muito rico e tinha muitas posses. E eu quero lembrar vocês que a gente está falando de um outro país, com uma outra cultura, numa outra época. Ok? E naquela época, naquele país, naquela cultura, era normal existir o trabalho escravo. Mas não era como os escravos que a gente estuda lá na escola, que aconteceu aqui no Brasil. Ok? Naquela época e naquela cultura era algo mais leve, no sentido de que Filemon, né, fez algo, né, ou seja, ele tinha alguma posse, enfim, e aí, de repente, ele emprestou o dinheiro, vamos pôr aqui nessa situação, ele emprestou o dinheiro para esse cara que chamava Onésimo. Só que Onésimo não tinha com que pagar. Ele usou o dinheiro, tal, e ele não tinha com que pagar. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha posses. Então, como que as pessoas pagavam? Hoje, o nome da pessoa vai para o SPC, né? Mas naquela época e naquela cultura, as pessoas, elas pagavam com serviço, com dias de trabalho. E aí ela se tornava uma escrava daquela pessoa que ela estava devendo. E aquela pessoa se tornava o seu senhor, ok? Entenderam a dinâmica de como funcionava a economia na época? Então, se eu devia alguma coisa, por exemplo, para a Lara, supondo que a Lara é uma pessoa cheia de bens, e aí eu fui lá e, poxa, né, peguei algo emprestado, não consegui pagar. Aí eu me torno escravo dela até eu pagar a dívida, ok? Enfim, e era assim que aconteceu com Onésimo. Ele se tornou escravo de Filemon por causa desta dívida. Fechou? E aí, beleza. Dado um certo tempo, Filemon estava lá com Onésimo, e aí eu quero lembrar que Onésimo, apesar de bem feio e esquisito esse nome, né, tomara que ninguém tenha o pai chamado Onésimo, mas significa útil, ok? Onésimo significa útil. E aí, esse era um nome muito comum, e na verdade era bem normal que o Senhor desse o nome que ele quisesse para os escravos. E aí, este cara se chamava Onésimo, ou útil. E aí, de um certo tempo, Onésimo fez alguma coisa para Filemon. A palavra não fala exatamente o que ele fez. Não fala se roubou alguma coisa. Não fala se ele deu prejuízo, por exemplo, no trabalho. O que fala é que Filemon ficou com muito prejuízo, um prejuízo considerável, por causa de Onésimo. Então, essa era a fita. Ele ficou com um prejuízo considerável, a ponto de que Onésimo teria uma dívida gigantesca. Resumindo a ópera, Onésimo não quis saber e fugiu. Dado um certo tempo, ele fugiu. E ele fugiu para um lugar que era a 1,4 km, né? Exatamente, do lugar onde ele estava. De Colossos, ele fugiu para Roma. Então, neste 1,4 km, ele sai da cidadezinha dele, que era pequena, e vai para a maior metrópole da época. A maior cidade da época era Roma. Por quê? Porque lá naquela cidade grande, ninguém ia conhecer ele, ele poderia ali ficar livre e viver a vida dele tudo numa boa. Só que, por uma jesucidência, né, ele vai lá para Roma e encontra com um cara chamado Paulo. Porque Paulo não estava ali turistando em Roma, né, como bastante gente faz. Mas Paulo estava preso em Roma, por causa do Evangelho. Na época, havia uma grande perseguição contra os cristãos por causa da mensagem do Evangelho, e Paulo estava preso exatamente por isso, por pregar que Jesus Cristo era o Senhor, e não Júlio César, e não Nero, mas Jesus Cristo. Então Paulo foi preso, e naquela época, a prisão não era como é nos dias de hoje, né? Hoje, os presos, né, eles têm alguns direitos, né, eles têm comida ali, eles têm lugar para lavar roupa, eles têm cama, né, na melhor das hipóteses. Mas, na época, era uma prisão domiciliar. O Império Romano tinha algumas casas, colocava a pessoa ali, e se a pessoa ficasse doente, tinha que ter alguém para cuidar dela. Se ela ficasse com fome, tinha alguém para levar comida, porque o Império não pagava comida, não. Se ela tivesse frio, tinha que alguém levar roupa ou cobertor para ele, porque o Império não dava nada. Enfim, então por isso que havia alguns amigos dos presos que ficavam cuidando dessa pessoa. E aí a gente vai ver que tinha mais gente ali, né? Por exemplo, o Epáfras, que era um amigo ali de Paulo, que ajudava ele nesse sentido. Só que aí, de repente, numa dessa, Filemon cai nessa prisão também.
E aí conhece Paulo. E Paulo, bobo nem nada, começa a pregar o evangelho para o Onésimo. Tá? Onésimo cai na prisão, e aí Paulo começa a pregar para Onésimo. E papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Onésimo se converte a Jesus Cristo, entende que Jesus Cristo é o Senhor, e ele se torna, então, irmão em Cristo de Paulo. E aí, papo vai, papo vem, papo vai, papo vem, o Epáfras fala assim, ué, mas eu conheço você. Você não é o Onésimo que era servo do Filemon? Cara, ele foi descoberto. Na cidade mais populosa da época, ele encontrou alguém que conhecia ele, justamente ali na prisão. E ele falou assim, cara, né, que é verdade, o cara me conhece, ele é amigo do meu senhor, lá que era o Filemon, e agora, que calça curta que ele foi pego ali. E nesse sentido, ele começa então a falar para Paulo, Paulo, eu quero ficar aqui, cara, eu quero ficar te ajudando no ministério. E até ele fica ali um certo tempo cuidando de Paulo, porque ali ele estava livre. Agora, chega um certo tempo que Paulo fala assim, meu querido, é o seguinte, a situação entre você e o Filemon não está muito legal, não. A gente precisa acertar essas coisas. Então, você precisa voltar para lá. Você precisa voltar para Colossos e acertar as suas coisas lá com o Filemon. Se você for ler toda essa carta de Filemon, você vai conseguir entender que jeito que era esse cara. Filemon, ele era um cara muito carismático. Ele se converteu quando Paulo pregou para eles lá em Éfeso e Colossos. E ele se converteu lá naquela época e começou a ter um pequeno grupo. Era como se ele tivesse um contágio, um grupo de discipulado, lá na casa dele. E ele começou, então, aquela pequena igreja ali na cidade de Colossos. Ele hospedava as pessoas, porque as igrejas não tinham templos como a gente tem hoje. As igrejas aconteciam nas casas. Então, Filemon hospedava aí essa igreja. Então, ele morava lá e reunia as pessoas na casa dele. E aí a palavra vai dizer, por exemplo, lá no verso 5, que Filemon amava muito as pessoas. E ele era um cristão animador. Você já conheceu uma pessoa, você fala assim, cara, essa pessoa aqui me ajudou a permanecer com Jesus. Ela me incentivou a continuar no contágio, no discipulado. Ela está aqui firme comigo, me discipulando. Esse era o Filemon para as pessoas. Ele era um homem também cheio de bens e também com esses escravos. Então, um deles era Onésimo, já falei o prejuízo que ele deu lá para o Filemon. E ele realmente, então, encontra o apóstolo Paulo, e vocês sabem já quem é o apóstolo, né? E ele começa a dizer, cara, essas coisas não podem acontecer, você precisa se acertar. O porquê? Porque Paulo tinha uma característica do discípulo de Jesus, que é ser pacificador. Não só nós fomos chamados para sermos boas pessoas, que praticam boas obras, que são caras legais, mas fomos chamados para sermos pacificadores. Ou seja, pessoas que resolvem as questões, pessoas que dão um jeito na treta. Mas não como as pessoas geralmente fazem, né? Começou ali uma contenda, e aí, quantas vezes isso já aconteceu na escola, né? Eu vi um brigando com o outro, e aí tem aquela rodinha que fica falando, briga, 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 briga. Quantos já presenciaram isso, né? Então, cara, não é desse jeito que resolve as questões. Ou ainda, quando fala assim, poxa, eu sei que a Maria está brigada com a Ana. Mas eu vou fazer uma fofoca da Ana para a Maria aqui. Aí depois eu vou fazer uma fofoca da Maria para a Ana aqui. E começa a colocar mais lenha nessa situação. Não é desse jeito que nós fomos chamados para resolver as questões. Mas fomos chamados para sermos pacificadores. E uma coisa que tem me chamado muita atenção em toda essa história, já li essa carta várias vezes, já meditei, já preguei sobre isso, mas não só o coração do apóstolo Paulo em querer resolver essas questões. Se você for ler a carta, você vai ver que Paulo depositou a confiança dele que o negócio ia ser resolvido. Paulo falou exatamente o seguinte, Filemon, é o seguinte, se você tem alguma questão com o Onésimo, e se ele está te devendo alguma coisa, bota na minha conta que eu pago. Imagina, você faria isso para alguém? Você sabia que a pessoa está com o nome sujo no SPC, e você fala assim, SPC, essa pessoa está devendo aqui, não, deixa que eu pague a dívida dela. Né? É difícil esse negócio acontecer. Tem que amar muito. E era o que Paulo estava ali, ele estava amando os seus irmãos. Mas ele não amava só o Onésimo querendo pagar a dívida, mas ele também amava Filemon, no sentido de que, cara, vamos resolver esse negócio. Não vamos ficar com pendências, não vamos ficar com o rabo preso.
Então, ele fala para Onésimo, cara, é o seguinte, é muito legal ter você aqui. Eu gosto muito de você estar aqui comigo, você me ajuda pra caramba, mas é o seguinte, cara, você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar lá para Filemon e pedir desculpa, cara. O que você fez não foi certo. E eu fico imaginando o Onésimo falando assim, mas Paulo, olha só, eu já me converti aqui, né? Você me falou de Jesus, eu confessei os meus pecados, eu fui perdoado, Paulo. Poxa, Jesus não levou todas as minhas culpas lá na cruz? Deus já não jogou os meus pecados no mar do esquecimento? Então, o que eu vou voltar lá e arrumar mais encrenca? Mas é exatamente isso que o Senhor espera de nós, um caminho de volta. Porque nem sempre, queridos, o caminho que dá certo é o caminho certo. Não estava dando certo para Onésimo ficar lá em Roma? Ele estava atuando no ministério, ele estava feliz, ele estava aprendendo de Jesus, ele estava fazendo prosperar o trabalho dele naquele lugar. Estava dando certo, não estava? Mas ele estava no lugar certo? Era o certo ele ficar ali? Não era. O certo, ele como cristão, era fazer o caminho de volta. Era voltar caminhando os 1.400 metros e chegar de novo diante de Filemon e dizer, Filemon, me perdoa. Eu fiz o que fiz com você e eu te peço perdão. Quantos de nós precisamos fazer o caminho de volta hoje? Talvez aqui a gente fez essa pesquisa e muitos de nós fomos feridos. E você pode falar assim, cara, Ricardo, é o seguinte, nesse ano, cara, você não tem noção do que aconteceu comigo. Fulano e ciclano falou mal de mim. Poxa, aquele cara que eu considerava o meu parceiro, o meu amigo, poxa, me traiu. Agora eu estou colhendo tantas consequências ruins, mas por causa dos outros. Eu estou tendo um prejuízo, às vezes até financeiro, por causa, poxa, de alguma pessoa que vacilou comigo. E aí Paulo dá um conselho para Filemon e dá um conselho para nós, que fomos ofendidos esse ano. Ele diz, Filemon, ou se eu trago essa carta para mim, ele diz, Ricardo, receba essa pessoa que te magoou, não como seu escravo, ou seja, não como uma pessoa que deve alguma coisa para você, não como uma pessoa com que você olha de canto de olho, não uma pessoa que você não faz questão de cumprimentar ou corta a volta na rua, mas receba essa pessoa como um irmão em Cristo. Você está aí sentado do lado de uma pessoa que talvez você conheça, que você goste muito. E o que a palavra de Deus está falando para mim e para você hoje, é dizer assim, sabe aquela pessoa que magoou, que feriu você? Recebe essa pessoa como um irmão em Cristo. Como uma pessoa igual está aí do seu lado, que você gosta muito. Uau! É desafiador, não é? Para mim é. Para mim é muito desafiador. Ficar pensando em pessoas que, poxa, me machucaram, me magoaram, e que eu preciso receber como um irmão em Cristo. E às vezes eu posso dizer, Senhor, mas o Senhor viu o que essa pessoa fez comigo? O Senhor viu o quanto eu fiquei triste, o quanto isso me trouxe transtornos psicológicos, ou o quanto isso me deixou doente, ou o quanto isso, poxa, me magoou e me frustrou. Mas o Senhor diz para mim e para você hoje, cara, receba essa pessoa como um irmão em Cristo. Sabe por quê? Porque eu e você tínhamos uma dívida gigantesca, impagável contra Deus. Eu e você temos uma dívida que a gente não consegue pagar, mas alguém pagou por nós. Alguém pagou essa dívida de pecado, alguém pagou essa dívida de afronta contra o Senhor, e foi Jesus Cristo. Se Jesus, que não tinha culpa nenhuma no cartório, se assumiu como culpado para que eu e você hoje fôssemos livres e não escravos, por que eu e você queremos fazer outras pessoas de escravos? Por que eu e você queremos deixar uma pessoa à míngua, ou não cumprimentando ela, ou cancelando ela, ou cortando volta, ou falando mal dela, enfim, por causa de algo tão pequeno, comparado ao tamanho pecado que cometemos contra o Senhor?
Não há motivos. Não há motivos. E é por isso que Paulo está falando, ele falou assim, como apóstolo de Cristo, eu poderia realmente exigir isso de você, Filemão. Eu podia exigir de você que você perdoe o Onésimo, porque você sabe que você me deve a sua vida. E Filemão tinha essa noção, porque ele entendia que ele era uma nova pessoa em Cristo Jesus, foi porque Paulo pregou para ele. E se Paulo não tivesse pregado, ele nunca teria conhecido a Jesus. E agora ele fala assim, poxa, Paulo falou, você sabia que eu poderia exigir que você perdoe, mas agora eu estou te falando assim, um pedido de irmão para irmão. Cara, esquece isso. Joga isso no mar de esquecimento. Perdoe. Ah, mas eu não sinto. Perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Eu decido perdoar e viver uma nova vida em relação a isso. Dando uma nova chance. Porque, cara, Jesus me deu uma nova chance. Jesus mudou a minha vida. Cara, eu era afundado em problemas psicológicos, eu era afundado em depressão e egoísmo. E Jesus mudou a minha vida. Cara, se Jesus mudou a minha vida, por que eu ainda tenho essas mesquinharias com as pessoas? Precisa haver perdão no meu coração. E não só perdão quando a pessoa me ofende, mas, como o meu discipulador fala, um perdão pré-pago. Eu já perdoei. Mas a pessoa nem me ofendeu, não tem problema, eu já perdoei. Esse é o tipo de perdão que o Senhor espera de nós. Mas, e se a gente estiver do outro lado da moeda? E se estamos como Onésimo? Como pessoas que ofenderam outras? E você respondeu que você já ofendeu pessoas que você ama. Que você já machucou pessoas que você ama. Talvez, nessa situação, você já tenha se tocado e falado assim, cara, vacilei mesmo. Mas agora não tenho nem coragem de voltar atrás e falar com aquela pessoa. Eu não tenho nem, sei lá, eu tenho vergonha, eu tenho medo do que pode acontecer. E vocês acham que Onésimo não tinha esse medo? Eu fico imaginando ele voltando, porque se temos acesso à carta, é porque a carta chegou para Filemão. Então eu fico imaginando Onésimo voltando aqueles 1.400 metros, caminhando e pensando, cara, e agora? Eu vou chegar lá na frente de Filemão. E segundo a lei romana, Filemão podia cobrar essa dívida que Onésimo tinha com a vida de Onésimo. Ou seja, ele ia ao encontro da pessoa que poderia matá-lo. Então ele vai, e ele caminha todo esse trajeto, esse caminho de volta. E ele se apresenta diante de Filemão. Entrega o bilhete e fica esperando. E fica confiando de que Filemão, transformado pelo Espírito Santo, poderia perdoá-lo. E você pode ler depois na sua casa toda essa carta. Paulo fala muito sobre como Filemão era uma pessoa amável, uma pessoa benquista pelas pessoas, uma pessoa motivadora. E ele fala exatamente por isso, ele fala, Filemão, você é essa pessoa. Então eu confio que você já vai receber Onésimo aí como um irmão em Cristo. Talvez nós a gente já tenha colocado diante de Deus essas coisas. Já tenha falado assim, Deus, eu sei, eu vacilei. Eu sei, eu ofendi fulano, ciclano. Eu sei, eu falei mal de fulano, ciclano, mas me perdoa. Às vezes a gente já fez isso. A gente já está ok diante de Deus. Mas e com as pessoas? Como estão os nossos relacionamentos entre as pessoas? Há algo mais a fazer hoje. Há um caminho de volta para a gente percorrer. Um caminho que às vezes dá medo. Poxa, o que aquela pessoa vai pensar? Poxa, o que vai acontecer comigo? Como vai ser a minha reputação? Um caminho, talvez, que possa ser vergonhoso. E você ficar sem jeito. Mas, com certeza, é um caminho que será transformador. E Onésimo, ele foi recebido não mais como um escravo, mas agora como um irmão em Cristo de Filemão. A história da igreja relata algo que a gente não pode ter sim, certeza absoluta e carimbada de que é real. Mas há uma grande chance de que isso aconteça. Há um relato na história de que, eu falei que lá perto de Colossos tinha uma cidade chamada Éfeso. E aí, um dos
um dos evangelistas escreve uma carta para o povo de Éfeso, e isso está na história da igreja. E aí ele vai relatar o seguinte, que vocês estão muito felizes. Povo de Éfeso, vocês são muito abençoados, porque no meio de vocês, vocês têm alguém cujo coração é muito amoroso. O amor dele exala pelas pessoas. Há no meio de vocês alguém que, poxa, incentiva vocês, discipula vocês a se tornarem pessoas mais parecidas com Jesus. Se toda a cidade, se toda a igreja tivesse um Onésimo no meio de vocês. De um escravo, Onésimo se torna bispo da igreja de Éfeso, a igreja onde Paulo pastoreou, a igreja onde Timóteo pastoreou. Isso é transformador. O perdão transforma. Não só a realidade que vivemos hoje, mas o nosso próprio coração e o nosso próprio destino. Quem sabe, hoje você tem um caminho de volta para percorrer. E o Senhor quer nos dar essa direção. Amém?